Olá, hoje eu vou abordar aqui, abrindo o vídeo, um tema que eu tenho evitado, porque eu estou esperando até agora a comprovação da existência das conversas detectadas pelo Intercept Brasil e divulgadas em parceria com a Veja, a Folha de São Paulo e a Band News. Até agora, tudo que eu sei a respeito é que o responsável por isso, Glenn Greenwald, chamado jocosamente de Verdevaldo nas redes sociais, já disse que os seus jornalistas trabalham fazendo eles mesmos as perícias e autenticando. Eu fui até hoje à mesa do meu amigo Fausto Macedo, repórter investigativo, dono do blog do Fausto e mais competente do Brasil no assunto. Nós temos mais ou menos o mesmo tempo de jornal e de jornalismo, e o Fausto me confessou que nunca fez uma perícia na vida, apesar de termos, nós dois, sempre convivido com grandes peritos e ter usado a perícia deles. Estou esperando a perícia nas mensagens de Telegram entre Deltan Dallagnol e Moro e a mulher, os outros procuradores, etc. Até agora não apareceram. Para mim, não é que não tem valor legal. Para mim não tem valor nenhum. Não é uma constatação de uma verdade, mas a divulgação de uma notícia bastante duvidosa, uma vez que os que divulgam não recorrem à perícia técnica pública, né? Pois bem, e hoje eu encontrei num jornal concorrente um texto com o qual eu me identifico plenamente. É o texto da coluna do Merval Pereira, do Globo, hoje, Questão de Interpretação. E lá está o seguinte, abre a coluna esse texto. Ó. A divulgação de diálogos escritos e falados atribuídos aos procuradores da Lava Jato entre si e com o então juiz Sérgio Moro não revelou nenhuma ação que distorcesse a investigação, que forjasse provas inexistentes, que indicasse conluio contra qualquer investigado da Operação Lava Jato, muito menos o ex-presidente Lula, o objetivo evidente da operação de invasão de celulares. Estamos até o momento no terreno da interpretação das leis. Assim como o site Intercept Brasil, que divulga o material, tem lado evidente, vendo ilegalidade em todas as conversas entre os personagens, há inúmeros juristas e advogados que entendem o contrário. Da mesma forma que há os que, alguns inclusive eu respeito, que acham que tem sentido levar em conta o que está sendo revelado, né? Por conta disso, hoje a Folha deu com grande destaque que um delator disse que foi quase que coagido a fazer relato sobre o sítio usado por Lula. Eu nunca usei esse adjetivo, esse advérbio quase, para dar uma notícia. Ou a notícia é ou não é. A bomba de Hiroshima quase caiu em Nagasaki? Não, pelo amor de Deus. O Goiás quase empatou, quase ganhou do Flamengo. Chegou a empatar e chutou uma bola na trave. Depois o Flamengo ganhou por 6-1. Então o título no esporte não pode ser o Goiás quase que ganhou do Flamengo. Agora eu encontrei uma outra notícia interessante nos blogs de hoje e nos jornais. É o seguinte, o Glenn Greenwald, ele é associado sempre ao Wikileaks, ao Edward Snowden e, sobretudo, ao Julian Assange. E há notícia hoje sobre o Julian Assange. Segundo os jornais estão divulgando hoje, eu tirei essa notícia da agência F espanhola, Julian Assange usou a embaixada do Equador em Londres, onde ficou isolado por quase 7 anos, como um centro de operações para interferir na eleição de 2016 nos Estados Unidos, vencida pelo atual presidente Donald Trump. Isso foi revelado na CNN, rede de Cable Net TV nos Estados Unidos, TV a cabo, né? Citando relatórios de vigilância, a emissora disse que Assange, que permanece sob custódia da Justiça Britânica, depois que o Equador revogou no mês de abril o asilo concedido em 2012, se reuniu na alegação com hackers e cidadãos russos, ao mesmo tempo que revelou documentos roubados.
Além disso, tem uma notícia nos jornais todos hoje de que o ministro para a Europa e as Américas do Reino Unido, Alan Duncan, reafirmou ontem, depois de uma reunião com o chanceler do Equador, José Valencia, que o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, não será extraditado para nenhum lugar com pena capital, como afirma o acordo firmado entre os dois países. O Assange é procurado em 3 países. Primeiro, é procurado por crime de lesa pátria, de quebra de segurança pelos e-mails que o Wikileaks revelou a respeito de guerras dos Estados Unidos, relações com outros países, etc., né? Ele é requerido por um crime de divulgação de segredos. É também requerido na Suécia, onde é investigado por suposto estupro e agressão a uma mulher, agressão sexual. O ativista se refugiou. O ativista estava em Londres, pagou fiança para ficar em Londres, e aí fugiu da fiança, abrigou-se na Embaixada do Equador durante 7 anos, até que o presidente Lenín Moreno, agora em abril, extinguiu essa relação de asilo lá na Embaixada Equatoriana. Mas o Assange processou o Equador por supostas violações de seus direitos e o Reino Unido está processando também o Assange por ter quebrado os termos da sua fiança. Essa é a gente com quem anda, o Glenn Greenwald. Eu só quero lembrar o seguinte, essa afirmação do embaixador do Reino Unido é importante porque ela revela que o Julian Assange é passível de pegar uma pena de morte. E isso é simples. A pena de morte é por espionagem. É por espionagem que ele pode pagar a pena com a própria cabeça. O caso do Intercept Brasil, enquanto não for submetido à perícia confiável da Polícia Federal ou de algum órgão público que tenha perícia técnica policial reconhecida de notória boa fama, é também um caso de espionagem, de violação de direitos das pessoas que foram espionadas e também tem conexão com a Rússia. Afinal de contas, o site, o aplicativo imprudentemente usado pelos personagens da Lava Jato, o que não significa que tenham cometido algum crime. Por exemplo, um fim de semana se comentou com um grande estardalhaço que o Deltan Dallagnol ia lucrar com palestras e hoje o jornal está dando que ele manteve palestras em agosto, pelas quais cobra R$20 mil cada uma e doa o resultado dessas palestras para instituições que ele indica. Na verdade, os procuradores só cometeram um erro terrível, que foi aquela tentativa de fazer uma fundação para abrigar. Mas isso foi resolvido pela própria Procuradora-Geral, que negou a fundação da fundação, né, para usar dinheiro apreendido na Operação Lava Jato. Bom, eu faço palestra, eu cobro pela palestra, porque estou aqui em contato com você. É claro que se eu não tivesse esse contato com você, se eu não publicasse artigo em jornal, se eu não fizesse comentário na televisão, ninguém queria que eu fosse fazer palestra. Até estou avisando, se alguém precisar de uma palestra aqui, é só me convidar que eu faço a palestra. Agora, não vou poder cobrar, porque aí o Intercept Brasil, a Folha, a Band News e a Veja vão achar que eu estou cometendo um crime? Pois bem, eu quero também hoje me referir que na sexta-feira passada eu publiquei no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, uma entrevista com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que venceu uma decisão importante por 4-1 e na qual foi bloqueado
foram bloqueados os bens de Norberto e Emília Odebrecht. Bruno Dantas foi claro nessa entrevista sobre os acordos de leniência, multas irreais, controladores corruptos, calote nos bancos públicos e recuperação judicial. No Manual de Leniência dos Estados Unidos, uma das primeiras cláusulas é impedir o empresário que praticou o crime de continuar na empresa e atuar no setor por 5, 10 anos. No Brasil, foi permitido ao empresário continuar na empresa e no setor. O que deveria ter sido feito é o que é feito nos Estados Unidos, mas foi importado um instrumento jurídico também dos Estados Unidos, pela metade, transformando-se em uma jabuticaba. O valor das multas não chegou nem perto do valor dos prejuízos causados. A recuperação judicial deveria servir para que a empresa honesta, com dificuldades financeiras, possa se reerguer, o que não é o caso das empreiteiras corrupteiras como a Odebrecht, OAS, o TC, entre outras. O que acontece é que essas empresas aceitaram pagar 5 bilhões de reais a perder de vista nos mal feitos acordos de leniência e agora entram em recuperação judicial. É um escândalo atrás do outro. Concordo com o ministro Bruno Dantas. A recuperação judicial só deu tempo aos acionistas esvaziarem os cofres das empresas para darem um calote. Todas já deram. Em outras palavras, a recuperação judicial amarra os credores para os acionistas baterem as carteiras do trabalhador. Muitas empreiteiras corrupteiras estão em recuperação judicial. Os bancos públicos estão no fim da linha para receber os empréstimos que fizeram sem garantia. Quando Palocci, depois, na CPI do BNDES, afirmou que os empréstimos do BNDES eram contrapartidas por recursos para a campanha do PT. Tarde venientibus ossa, é isso, ossos para os que chegam tarde. Aplicam-se àqueles que, por desídia e inépcia, perdem um bom negócio. A recuperação judicial serve para fazer os bancos públicos ficarem com os ossos e o acionista desviar a carne. Vejam, por exemplo, as magníficas casas dos controladores da Odebrecht, numa das quais Marcelo Odebrecht mora aqui no Morumbi, em São Paulo. E só o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falência de São Paulo, e que ganhou o apelido de Carolina, porque não viu, é que não viu. Mas Bruno Dantas tem uma solução que eu quero aqui encerrar o meu vídeo contando para você e dizendo que há apoio para os bancos públicos recuperarem seus prejuízos. Usar a declaração pública de Palocci e ingressar com ações para desconstituir esses empréstimos. Olha aí, o Montesano, presidente do BNDES, uma boa missão para você cumprir. Direto ao assunto, Inter, e só a verdade nos salvará.